Ô gente, vocês estão bem, né? Bom, eu congrego na Igreja Metodista do Grande Duquesa, ali em Governador Valadares, e fui desafiado a participar dessa celebração honrosa de 60 anos, são 6 décadas, né? E estou muito feliz, viu, pastor, por essa honra que o senhor me concedeu, de estar aqui partilhando daquele que é o maior legado que Deus deixou para mim, ser pregador da palavra de Deus. Isso é a maior preciosidade que eu tenho na minha vida. Se Deus tirar tudo que eu tenho, deixar só isso, Ele não vai fazer isso comigo, né? Eu fico satisfeito em ser só um pregador da palavra de Deus, mas Ele não vai fazer isso não. Eu trago um abraço de toda a minha família e do pastor Marconi para essa igreja. Estou feliz em ver vocês vivos. Espero que vocês fiquem ainda mais vivos após a palavra, viu? Lá vem bomba aí, hein? Qual o tema que vocês estão tratando esse ano aqui? O ano da? O povo é bom. Qual que é o texto base? Vocês lembram aí de cabeça ou não? Não sei o que, não sei o que. Isaías. Vocês lembram alguma coisa do trecho? Coloca ali na cola não. Então vamos falar. Quem sabe fala aí, vai. E é uns negócios assim, né? A gente vai usar esse texto. Mas, antes de ler o texto, eu quero propor um título para essa pregação. O título é simples: Por coisas maiores. Quem pode repetir? Mais forte. Não, porque quando eu estava lá no começo da minha jornada, que eu comecei como engraxate, lavador de carro, depois me tornei office boy, técnico em contabilidade, consultor jurídico. Eu fui sempre, cada passo que eu dava, eu fui mirando sempre coisas maiores. Pelo menos era a expectativa que fossem coisas maiores do ponto de vista financeiro, não é? Hoje a gente tem um carro assim, que tem tantos cavalos, a gente mira um carro que tem mais cavalos, a gente vai só crescendo em potência. Esse é o ser humano, em busca de coisas maiores. Quem gosta de futebol, todo dia deve ficar olhando aqui a tabela e falando: Jesus, dá coisas maiores para o meu time aqui, porque nós somos assim. E na igreja não pode ser diferente. Nós precisamos pensar em coisas maiores. Para que colocar ar-condicionado na igreja? A gente só fica lá 2 horas. Então você não está pensando como nós, por coisas maiores. Lá na igreja nós lançamos um desafio chamado migração do sistema analógico para o digital. Aí anunciamos isso, vai ter migração do sistema analógico para o digital. Todo mundo, é mesmo? Que dia que vai ser isso? Você vai ver. Vai ter. E era um sistema de som. Nosso orçamento ficou em R$140 mil, a primeira parte dele, Vitor. Aí compramos uma mesa de som lá, rapaz, bitela, que vocês vão comprar aqui. 46 mil. X32 bruta. A mesa parece uma nave. Resolve tudo sozinho. E a gente está tirando lá as caixas de ataque, viu, seu guitarrista barulhento? Agora você for lá na nossa igreja, é no fone, viu? Então, porque a gente pensou em coisas maiores. Nós estamos tirando o barulho da igreja para chegar só som. A gente quer um dia, na hora que cantar assim, és fiel, a gente quer escutar assim, ó. Só, né? Né? Porque nós não gostamos de tocar alto, não, gente. É porque a igreja que vocês deram para nós é esse aqui, ó. Nosso som fica aqui dentro, aqui, chicoteando, mas não é culpa nossa, não. Então, por coisas maiores, eu vim falar nessa noite, por coisas maiores. E eu já começo usando uma frase de William Carey. Esse camarada viveu lá em 1700 e borracha. Era um missionário batista inglês. Ele disse o seguinte: se você espera grandes coisas, faça grandes coisas. Se você espera grandes coisas, faça grandes coisas. Eu quero que meu pastor seja o melhor de Teoflotone.
Eu preciso ser a melhor ovelha. Eu quero que o Ministério do Louvor seja o mais bem ensaiado que tem aqui na região. Então eu preciso investir nesses meninos. É sempre uma relação assim, ó. Vocês podem preparar que eu vou puxar sempre pro lado da música. Que eu tenho a procuração para advogar para eles, né? Então, se você espera grandes coisas, faça grandes coisas. E nesse ano de 2024, cuja primeira metade já se foi, somos desafiados a fortalecer a nossa unidade espiritual para conquistarmos a nossa querida cidade de Teoflotone. E eu sou cidadão dessa cidade. Título conferido por unanimidade pela Câmara Municipal de Teoflotone. Sou cidadão honorário dessa cidade, então eu tenho um amor por essa cidade. E como metodista, eu tenho um amor pela igreja metodista. Conheço alguns percalços que vocês passaram. Conheço alguns traumas. Acompanhei de perto. Já estive aqui ministrando. Já contei testemunho da minha família. Talvez, se Deus oportunizar, eu conto outras coisas aqui. Mas eu espero por coisas maiores. Por isso que eu vim aqui nessa noite. E quando me passaram esse tema que vocês estão trabalhando, eu falei, esse povo é louco. Trabalhar um tema que manda largar a tenda. Você tem que imaginar, é como se a gente tivesse dispostos a quebrar essas paredes aqui. O conservador fica louco quando escuta isso. Lá no Granduquês, a igreja começou em maio de 2000, com um grupinho de pessoas lá na varanda da irmã Juraci. E aí ganharam um lote que estava em pedra, um lote improvável, Se me desse de presente eu não aceitaria, apesar que no bairro ele é um bairro valorizado. Mas o lote, Vitão, era uma pedra absurda, parecia Bituruna. Pois os loucos aceitaram o lote, arrumaram um homem lá, a gente chama ele de irmãozinho, ele tem um braço, da grossura da minha perna. Ele bateu uma marreta de 30 quilos. Eu nunca vi um trem daquele. E conseguiram quebrar a pedra. E ergueram uma igreja lá. E começaram na parte de baixo, onde hoje é o salão social. E depois construíram a parte de cima. Estou contando isso para dizer que meu irmão mais velho, o Gilson, quando foram mostrar que já estava a parte de cima quase pronta, meu irmão falou assim, ficou pequeno isso aqui, viu? Ah, mas o moço que estava construindo... Que o Senhor me guarde, que ele não esteja assistindo essa live, né, varão? Senhor Jesus me guarde. Ele ficou bravo. Isso é um absurdo, rapaz. Uma igreja que tem 15 a 25 pessoas, você falar com um tempo desse tamanho, ficou pequeno, é um absurdo. Olha, mas não é que realmente ficou pequeno? Estou vendo umas crias nossas aqui lá de Valadares, né? Ficou pequeno, não ficou, Laninha? Hoje está abarrotado, nós já tivemos 2 cultos lá. Um culto 18 e outro 19h30. Então a gente precisa pensar que por coisas maiores, nós vamos precisar mexer na nossa estrutura. E é isso que eu vim propor nessa noite. Ixi, amém, né? Fica de pé aí. Vamos ler então o texto base. Ô pastor, estou de olho naquela água ali, rapaz, não sei como é que funciona. Pô, é para mim? Vou pegar, vou servir. Ah, vai? Ah, eu não posso ver água que eu vou para cima. Isaías 54, estou feliz em ver você aqui, viu, Lani? Esqueci seu nome, varão. Charlimpo. Como é que eu esqueci? São 17 versículos. Vocês gostam de ler muito versículo ou pouco? Se vocês falar que gostam de pouco, eu vou ler só o versículo que eu vou usar. Obrigado, tá, varão? Você é bom, você é muito bom. Isaías 54. Vou ler do 1 ao 17. Obrigado, pastor. Pode ficar tranquilo que eu vou lá e me sirvo, viu? Está escrito assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegria, com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Verso 2: alarga o espaço da tua tenda, estende-se o todo da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque
transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Eu estou no verso 7. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais miraria contra ti, nem te repreenderia. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Ó tu aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Verso 13. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Serás estabelecida com justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas. Curioso que o pastor Jorge acabou de dizer aqui, que as lutas permanecerão nos alcançando, mas a igreja é triunfante. Pô, vai ter mais contenda, está falando aqui, 15. Eis que poderão suscitar contenda, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Você pode se sentar? Que texto maravilhoso esse texto de Isaías. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. A palavra traduzida por tenda aqui, que é o centro da nossa reflexão, é Ohel. Para o povo hebreu tinha o significado de lugar onde Deus se revela. Olha que coisa linda. Lugar onde Deus se revela, ou Deus revelado. Nós não estamos falando de um toldo, de uma tenda que fica na varanda da minha casa, que eu usei esse toldo para proteger da chuva, porque eu estou esperando meus convidados. É mais que isso. É um toldo que traduz a presença de Deus, ou seja, Deus com seu manto, com a sua grandeza, Ele se estende de tal modo que Ele protege todo o seu povo. Essa é a ideia quando a gente fala de alargar a tua tenda. Na igreja metodista tem um bispo emérito, já aposentado, jubilado, né?
Bispo Adriel de Souza Maia, vinha muito aqui até Flotone, e ele sempre que vai orar, ele fala da graça alviceira. O reino de Deus é um reino que alcança. O reino de Deus não é um reino exclusivista, em que eu converto e fico com a salvação só para mim. Lá no Novo Testamento tem um texto que fala assim: quero citar Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lá no Novo Testamento fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quando a gente começa a ver as promessas de Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento, todas elas falam de um alcance, de um reino que não é só para mim. E é um Deus que não é um Deus inerte, é um Deus que atua na história. Deus não somente criou o mundo e nos colocou aqui como bonecos de fantoches, que Ele tem prazer ou se compraz na nossa dor, no nosso descaminho. Muito antes, pelo contrário, Ele nos formou como seres, e Ele colocou em nós um espírito vivo, e nos deu o poder de discernimento, e a liberdade de escolher o que queremos. Eu estou aqui porque eu escolhi aceitar esse convite. Claro que o convite chegou da parte de Deus, mas eu escolhi. Eu não estou aqui como um fantoche, que o movimento, quem dera se eu fosse um fantoche de Deus, eu não teria passado nem 1% das mancadas que eu passei na minha vida. Eu não teria dado com a cara no muro tantas vezes como dei, se Deus tivesse feito as escolhas por mim. Mas Ele me deu o livre-arbítrio. Ele falou: você vai escolher. E é desse Deus que eu vim falar, só contextualizando aqui, porque a gente ouve falar muito do profeta. Quem era esse Isaías? O nome dele já significava: o Senhor é a salvação. Esse homem me chama a atenção, o nome que ele coloca nos filhos. Não sei se vocês já ouviram sobre isso aqui nesse tempo. Ele tinha 2 filhos. O nome de um dos filhos era Sear Jazube, e o outro Maer Salal Rasbaz. Aí você está pensando assim: esse cara saiu lá de Valadares para vir falar essas coisas aqui. Não, é porque no nome dessas crianças já tem uma mensagem de juízo que fazia parte do ministério do próprio Isaías, profeta. O primeiro filho, o significado do nome é: um remanescente voltará. Mas por outro lado, o nome do segundo filho é: rápido até os despojos, veloz é a presa. Parece assim, por que ele colocou esse nome tão estranho nos filhos? Você sabe o significado do seu nome? Quem sabe? Quem sabe o significado do próprio nome aí? Quem arrisca? O que significa seu nome? Fala aí. Ninguém sabe? Seu nome significa o quê? Presente de Deus? Para quem? Não. Essa parte é por conta minha. Sabe como é que significa seu nome, Vitor? Sabe não? Quem mais sabe? Fala. Vera significa verdade. Vero, né? Verossimilhança. Quem mais quer falar? Agora está todo mundo aquecendo. Porque eu vou deixar o meu para o final. Meu nome é terrível. Meu nome é terrível. Meu nome humilha. Vai falando. Quem mais? Joga as cartas, jogadores. Renata significa renascimento. Só isso? Quem mais quer falar? Significado do seu nome. Olha aí, dá um Google aí, ó. Dá um Google aí rapidinho e fala. Quem conseguiu achar aí já? Que eu vou falar o meu. Não que eu falar o meu, ninguém mais fala o seu. Guerreira. Só isso? Que mais? Eu vou humilhar com o meu. Tem gente pesquisando o meu. Não pesquisa o meu não, hein? Fala aí, ô guitarrista. Rocha? Rocha. Quem mais quer falar? Tudo isso aqui tem um propósito. Hein? Como é seu nome? Adão significa o quê?
Pai da humanidade, ó. Adão. Ó, meu negócio está aqui. Vou falar o meu, acabou. Mais alguém quer falar? Então fala. Doçura? Deus é mais. Espia, pastor Jorge. Doçura está entre nós hoje. Agricultor? Esse nome é bom. Vou falar o meu. Nicomete significa aquele que planeja vitória. Eu teria ouvido palmas, vou falar de novo. Nicomete significa aquele que planeja vitória. Cola em mim. Cola em mim que você vai longe. Olha que Isaías coloca o nome dos filhos já com uma mensagem de juízo. E esse camarada, o ministério dele, ele começou a exercer esse ministério. Dizem os historiadores que o ministério do profeta Isaías durou 60 anos. Ele profetizou em 4 reinados. É como se o pastor Jorge ficasse aqui, no nosso tempo bem pequenininho para comparar, ele ficasse em 4 gestões de prefeitos diferentes. Ou seja, ele ficaria aqui 16 anos. Mais ou menos isso. Mas ele, como profeta, saindo daqui, entrando lá no prédio da prefeitura, no paço municipal, e denunciando a esses 4 prefeitos o juízo de Deus. É como se fosse isso. É um comparativo muito pequeno, mas para a gente compreender que Isaías, ele tem um espectro, ele tem uma largura de ministério, tem um ministério importante. A convocação de Isaías, para mim, é a convocação mais bela que existe na Bíblia. Quando Deus chama ele, você vai ler isso lá no começo, ele fala assim: eu sou um homem puro, que habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele fala da maldade daquela gente. Ele foi chamado para ser profeta no meio disso. E a conclusão da chamada traz a imagem belíssima da iniciativa de Deus para aqueles que se colocam atrás da falha. Perfeito nós não somos. Eu ia humilhar vocês na hora que o pastor perguntou: quem tem uma família perfeita? Eu vou humilhar, não. Não levantei a mão. Ninguém tem família perfeita, pastor. Não existe igreja perfeita. Certa vez eu preguei no lugar e falei assim: se você está procurando a igreja perfeita e encontrar, por favor, não entre, porque você é imperfeito. Eles quase me bateram depois do culto. Foi lá em Itaberaba, São Paulo. E eu falei várias vezes: se você procura a igreja perfeita, caso encontre, não entre, porque você é imperfeito. Você escolher o pregador mais imperfeito para essa noite de celebração, mas é um pregador que já foi moído, já foi quebrado, já foi arrebentado, e que Deus cada hora reconstrói uma coisa diferente na minha vida, na minha história. Então não é porque eu seria alguém perfeito que eu seria selecionado para estar aqui. Eu fui selecionado por ser o imperfeito, para mostrar para vocês que Deus usa as pessoas quando Ele quer. Ele vai lá, o anjo pega uma brasa, vai lá na boca dele. Onde é que é a impureza que você disse? Nos meus lábios. Então toma aí, ó, está purificado. E aí Deus fala: se a desculpa era essa, vou fazer a chamada. Quem há de ir por nós? Depois de ter sido tocado por Deus, convicção de purificação, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe um dos problemas que essa igreja teve ao longo da história? Ai, como é que você sabe, Nicomedes? Eu vou falar de um dos problemas que essa igreja teve ao longo da história. Deixar para o outro fazer. Porque não é a realidade só de vocês, é de todo canto. As pessoas passam, veem o problema, mas não atuam no problema. Não atuam. Vocês já viram a comparação que fazem do termostato com o termômetro? Já ouviram isso? O termômetro mede a temperatura. O termostato, ele atua. Se a temperatura exceder, ele desarma o equipamento.
Essa é a diferença. Tem gente que é só um termômetro. O louvor ficou alto hoje, né? Nossa, pregação chata. O pastor trouxe que calado de Valadares. Nossa, Deus, choveu de novo. Nossa, tem um tempão que não chove, né? Eu não aguento não, pastor. Eu não dou conta. Eu não, meu estupinho é outro. Eu sou acelerado no 220. Eu não aguento não. Então eu fiquei aqui. Cadê o menino do teclado que eu não estou vendo ele aqui Ele ficou atrás de uma coluna dessa aí. Cadê ele, hein? Ele precisou sair. E eu fiquei o louvor todo doido para ir lá no meu carro pegar um tapete, Vitor, para colocar debaixo do sustain dele aqui, ó. Vocês não viram que o sustain dele ficou arrastando o louvor todo aqui, ó. O sustain estava indo para lá aqui o tempo todo aqui, ó. E ele aqui, ó. Não sei o que se abra o céu, teu reino vem. E eu falei, eu vou lá pegar meu tapete do carro, tem um tapete pequenininho, vou colocar ali. E levantei umas 2 vezes para ir, falei, vou não. Aí, só medi a temperatura, não atuei. Achei que fosse chamar a atenção, vi esse varão também transmitindo o culto aqui, falei, melhor não. Então um dos problemas dessa igreja é que as pessoas viram o problema e não atuaram. Mas aqui Isaías quis atuar. Ele disse, eu vou lá, se o Senhor me purificar, eu vou, eu irei. E a mensagem dele não era qualquer mensagem. Ele trouxe mensagem de repreensão, anunciou maldição decorrente de infidelidade daquele povo. Ele falou de conforto e de esperança pela restauração futura. Ele pregou sobre a importância da fidelidade ao Senhor. Isaías é considerado um dos homens mais inteligentes do seu tempo. A cultura do povo hebreu vai testemunhar sobre ele. É chamado de profeta messiânico. Tem uma hora que apareceu uma imagem bonita aqui durante o louvor, e o ministro usou a expressão novos céus. Novos céus. Foi o profeta Isaías que escreveu isso. Ele que falou desse Messias que viria. Ele falou que ele era o maravilhoso conselheiro, era o Deus forte, era o Pai da eternidade, era o príncipe da paz, era aquele que viria trazer a solução para aqueles que estavam abandonados. E ele vai chamar por várias vezes na sua profecia o povo de Israel de servo. Servo. Ele vai usar essa expressão várias vezes. Eles contam da morte dele, que ele teria morrido cerrado ao meio. Tem uma tradição que fala isso. Contextualizei um pouco da história de Isaías para chegar no texto que a gente leu, que é o nosso objeto de reflexão nessa noite. A gente chega em um texto aqui que está... Eu tentei, enquanto li esse texto, pensar em 1964, quando começou aqui nossa história de plantio, a nossa semeadura neste lugar. Não tive tempo de ler para saber se começou direto aqui ou se começou na casa de alguém, mas esse texto está inserido num local que faz a gente pensar nas dificuldades que vocês tiveram para começar esse trabalho, porque todo o trabalho da obra de Deus, ele é dificultoso, ele é pesaroso. Há muitas pessoas que desanimam. Tem uma congregação lá em Valadares, que é a congregação do bairro Penha. Era um bairro, minha esposa até trabalhou lá um tempo, na escola. É um bairro periférico, mas a região cresceu tanto, e as pessoas foram lá, alugaram o maior ponto que tinha, Vitor, para montar a congregação. Eu questiono, eu falo, gente, por que vocês têm que fazer o pior? Um dia eu estava incomodado lá no Granduquesa e caí na besteira de aceitar um chamado de cuidar da congregação do Jardim do Trevo, outra periferia. Lá o buraco é mais embaixo. No quarteirão da igreja tinha 4 bocas de fumo. Deu tempo de eu fechar 2. Sobraram 2. Ficamos lá quase 3 anos. E tudo que não prestava, eles mandaram para a congregação. Quebrava um cabo, mandava para lá, manda para a congregação. Se o cabo quebrou, o animal, joga ele fora. Tinha um púlpito sem pé. E as mulheres incomodadas, usando o mesmo banheiro dos homens, eu falei, gente, não é possível.
tem duas portas ali, por que aquela outra porta não abre? Vocês conhecem o André Boy, né? Conhece, né? Está assistindo lá. É doido, você é doido mesmo. Ele que me levou para lá. Diz ele que é o desafio que Deus colocou no coração dele para eu ser o líder. Chegamos lá, Vitão. Resolvemos abrir o tal banheiro que não abria. Marcamos um sábado fazer um mutirão lá. Vergonhoso o que nós tiramos de dentro daquele lugar. Gente, sabe aquele trem que as mulheres gostam de encher de água para regar as plantas? Tem um trem de plástico. Como chama aquilo? Regador? Nome tão óbvio, eu não sabia. Esse regador estava guardado no meio da... Eu vou contar só isso, tá? O regador tinha um furo no fundo. Se o furo fosse no alto, eu entenderia, porque eu sou inteligente. Você vai colocar água até num ponto onde está o furo e vai usar. O furo era no fundo, então não tinha água que ficasse dentro do regador. O que ele estava fazendo lá? Alguém que doou. Tinha um púlpito velho. Gente, tinha tanto lixo dentro daquele banheiro. E nós precisamos contratar aquele tem de entulho para colocar. E aí vem a pior parte, para você ficar triste, que nem eu fiquei. Ia tirando as coisas de dentro do banheiro, encheram o tele-entulho. Daí a pouco eu saí lá fora, e falei, André Boy, espia, que vem ver, fi. Tinha mais de 15 crianças em cima do tele-entulho, pegando objetos jogados fora, selecionando para levar para casa. Gente, é muito no lugar só. Aí nós falamos, não, está errado aqui. Para quem crê em coisa espiritual, alguém teve um sonho, que estávamos na porta da igreja, conversando depois do culto, e passou uma pessoa, nua, como se fosse um espírito, e quando ela passou, a pessoa identificou ela pelo nome, chamou, e disse, volta aqui, por que você está pelado? A pessoa disse, eu não posso ficar aqui não, porque a limpeza começou a acontecer aqui. Quem será que estava saindo aí nesse sonho, hein? Quem será que estava saindo nesse sonho? Você que pensa espiritualmente começou a enxergar? Então existem dificuldades nesse começo, mas o contexto desse texto aqui está mandando uma mulher estéril cantar. Você tem ideia do que é isso? Uma mulher estéril aqui nessa cultura, ela é considerada a mulher mais amaldiçoada que tinha. Mas o texto vai dizer que há um futuro glorioso, que vai acontecer grandes coisas. Então Deus coloca no coração do profeta para ele dizer isso. E por isso que estamos falando aqui nessa noite por coisas maiores. Então a promessa que Deus está dizendo é, ó, você que é estéril, pode cantar, pode alargar a sua casa, não tem filho, vai aumentar a casa. Quem faria isso? Quem faria isso? A nossa casa tem 3 quartos, o do casal, e a gente tem 2 filhas. Um quarto maior para a filha que era adolescente, e o quarto menor para a filha que era criança, porque ela nunca ia crescer na nossa cabeça. A mais velha casou, mudou, nos deu 2 netos, então só avô já, rapaz. Do Henrique de 3 anos e do Bernardo de 1 ano. Então aqui comigo. Anda comigo para lá e para cá. E a mais nova pulou para o quarto maior. E o quarto pequeno é onde eu guardo a bagulhada, meus teclados, meus negócios, meus violão, está tudo lá. Meu sonho é fazer um trem lá, mas ainda Deus falou, vai então flotando, você vai ganhar uma oferta lá que você vai fazer seu negócio. E eu estou pela fé aqui. Vai meu filho, alarga a tua tenda que teu flotando vai chover pedra preciosa no seu blazer. E eu vim até com blazer que não suspeita muito, que a pedra não vai brilhar aqui dentro. Se fosse preto ia brilhar, né? Então,
Mas está lá. A mulher estéril. O casal que descobre que não pode ser pai e mãe, primeiro que ele é tomado de uma tristeza gigante. Depois o que ele faz? Não, amor, vamos comprar um apartamentinho aqui. Isso se não quer ir lá, adotar um filho. Vamos comprar um apartamentinho aqui. Você quer um presente de Deus? Aí, presente de Deus. Você compra uma suítezinha só. Não precisa nem de banheiro social, porque não vai ninguém na sua casa. Uma cozinha. Você pode morar até no hotel, meu filho. Não. Você precisa entender que a profecia está dizendo para quem não tem filho, aumentar a casa. Eu já contei aqui quantos bancos estão vazios, pastor. Mas é como se Deus tivesse mandado te falar para você comprar mais 100 bancos. Deus manda falar para você comprar mais 100 bancos. Se você não tiver fé, você vai olhar, não precisa de 100. Alguns estão vazios. Vou esperar chegar o pessoal primeiro. Não espera não, tá? Não espera não. Lá no Granduquês, a igreja estava tão abarrotada que eu falei, pastor, nós estamos perdendo gente, vamos fazer 2 cultos. Fizemos 2 cultos. Os 2 cultos, tinha 300 pessoas nos 2 cultos. Ah não, vamos voltar, vamos fazer um culto só. Foi só perdendo gente. Num prazo de 6 anos, entraram pela porta de lá e saíram pelos fundos 2.700 pessoas visitando a igreja de primeira vez. Nós precisávamos de mais 100 bancos lá ou não? Nós precisávamos ser um povo mais acolhedor ou não? Almoçava hoje com o Vitor. E um amigo nosso que ficou até de vir aqui. Ele estava dizendo, ele não é protestante, mas ele estava dizendo, sabe que eu gosto na igreja protestante? Do momento de louvor e da outra coisa que ele falou, que me encheu de satisfação, da acolhida do povo crente. Eles abraçam a gente. Lá onde eu congrego, a gente acaba a missa, vai embora, não tem nada. Ele que falou, tá? Não sou eu não. Aleluia. Então quando o pastor pediu para você abraçar aí, olha que bobagem que ele pediu para você fazer. O pastor mandou você abraçar, isso é coisa de pastor fazer, rapaz. Mas ele mandou, Deus mandou ele fazer. Aí esse abraço que você deu, esse amigo meu ganhou esse abraço lá onde ele foi, e esse abraço testemunhou o que representa o povo cristão. É o povo carinhoso, o povo que acolhe. Então aqui a conversa do texto é: alarga o espaço da tua tenda. A ideia de alargar é tornar mais amplo, é aumentar a área. Fala de crescimento, de multiplicação, de expansão, de preparar a morada para mais gente. Não compra a mesa para poder conectar. Nós, quando for comprar a mesa, eu falei assim: você vai direcionar os seguintes bancos. Lá eu sou folgado, você sabe, né? Eu dou um espetáculo lá no som. Você vai deixar 2 bancos para guitarra. Guitarra 1, guitarra 2, teclado 1, teclado 2. Mas só tem um tecladista. Pois é, um tecladista tem 2 mãos. Um dia ele vai usar a mão no teclado 1, no teclado 2. Para de entrar nos meus negócios, rapaz. Separa uma trinca, naipe de metais. Você é doido, ninguém toca saxofone, nem trombone, nem trompete aqui na igreja não. Mas vai aparecer, rapaz. Deixa ele separado aí. Eu, se fosse o grande líder da igreja, eu já tinha comprado os microfones de metais, já montava os 3, deixava lá. Ó. Todo dia chegar alguém, o que é aquilo lá? Nada. Mas um dia ia entrar um saxofonista lá e falar: ué, eu tenho que estar preparado para o sax? E eu estou fazendo o que lá no mundo, gente? Pelo amor de Deus, aceita Jesus? Vem cá, meu filho. Mas não tem repertório de sax? Tem, rapaz, a gente procura música que tem saxofone. Essa aqui, pronto. Aí vai, essa música é toda sua. Aí ele fica aqui, e você glorificando, e ele vai embora feliz. Alarga a tua tenda, cresce, expande, vai para cima. Mas isso não é fácil. Exige trabalho, exige esforço, exige dedicação. Nós ralamos o nosso corpo para colocar aquela igreja do Trevo no lugar. Eu tive que trancar a faculdade de jornalismo para poder dedicar aquilo lá. Eu gastei recurso meu para ir lá, porque a igreja era pobre. Quando assumimos, ela tinha R$343 de saldo escrito, porque o dinheiro não existia.
Fazer o quê? E colocamos aquilo em ordem. Tinha 9 anos que a mãe daquela congregação mandava cesta básica para as mesmas pessoas. E o pastor ia lá entregar como se estivesse fazendo o ato de... Eu espero que ele assista. O ato de maior piedade do mundo. Chegava com a cesta básica. Que cena ridícula. Abre o porta-mala. Rapaz, eu ajudo as pessoas lá com cesta básica. É a pior coisa a se fazer. Isso é humilhante, é ultrajante. Você compra o pior feijão, o pior arroz, o pior óleo e leva para a pessoa, rapaz. Entregava aquilo, cheguei e falei, pode acabar com a cesta básica. Agora nós vamos detectar quais são os vossos problemas. Vem cá você primeiro. André Boy tem uma empresa. Aliás, ele desfez a sociedade com as irmãs, só as irmãs que tomam conta, mas ele era o principal líder. Uma empresa que mexe com a administração de condomínios. E ele disse, nós vamos treinar essa menina e contratar essa menina, porque ela tem 3 filhos. E na periferia é filho para lá, tá? Pois ele treinou a moça e disse assim, Nico, eu tenho uma alternativa. Esse bairro é muito distante. Vamos contratar a minha empresa pela igreja. E ela vai ser a faxineira só da igreja. E ela não precisa sair. Olha, o empresário ia deixar ela trabalhar só 2 vezes na semana. Quarta e sábado. Com um salário bruto melhor que o lá do lugar onde eu trabalho. Trem bruto. Plano de saúde, com essa empresa verde aí. Vale alimentação. E vale não sei o que. Tudo. Transporte. Vale transporte para ela estava entrando como mamão, porque ela não ia nem sair do bairro. Estava dando livre de tudo para ela. Para ela. 3.100 conto. Para governador Valadares é um baita salário. Você acredita nisso? Que pobreza, né? 3.100 conto é um salário alto lá em Valadares. Que coisa do cão, né? 3.000 conto não dá para nada. Misericórdia. Reunimos com ela. Eis a proposta. Na nossa cabeça, larga a tua tenda, criatura. Larga. Espicha isso. Empurra esse tudo. Ela disse, só tem um problema se eu entrar na empresa dele. Eu vou perder o Bolsa Família. Dá trabalho, irmão. Crescer dá trabalho. Tem uma palavra moderna chamada disrupção. Disrupção é você quebrar todo aquele conceito já construído e entrar no mundo novo. O meu neto consegue tirar a propaganda do vídeo que ele está assistindo com um dedo dessa finura, assim, porque ele nasceu na geração da tecnologia. Eu preciso passar pela disrupção. Eu preciso quebrar o meu conceito de comprar na internet. Eu não acredito nisso não. O negócio é cheque. Olha onde que eu fui criado. Então, para crescer, precisa experimentar disrupção. Isso dá trabalho, isso gera esforço, exige esforço, dedicação. Quando diz estenda-se o todo da tua habitação, está dizendo assim, olha, é uma referência a alcance, a amplitude. Essa igreja precisa salvar Teófilo Otoni. Eu falei de forma muito pessimista, sem bancos. Mas Deus está pensando em bancada. Mas para quê? Para ter igreja grande? Não, é porque você precisa trazer filhos para essa casa. Tem pessoas que precisam ser ensinados. Elas precisam conhecer um Deus que nos satisfaz em todas as nossas necessidades. Um Deus que nos supre. Um Deus que basta em nós. Enquanto o mundo está se digladiando, o mundo está matando lado A contra lado B. Ele é a nossa paz. Aleluia. Tem uma parte do texto que fala
Estenda o todo da tua habitação e não o impeças. A igreja é cheia de tropeço. Não sei se você tem amigo assim, mas eu tenho um amigo que tudo dele é mas. Não conta nada para ele que é mas. Mas. Aí vem, lança a serra do capiroto, para você desanimar. Vou lá em Teoflotone, pregar hoje à noite. Mas essa BR, cala sua boca, boca de sepultura, tá amarrado todo mal. Vou aparecer naquele noticiário de Vitor Cui, não, Vitor? Você tá doido? É o mas. Existem atitudes nossas que retardam, que impedem, ou mesmo bloqueiam, né? A manifestação milagrosa do crescimento. Eu creio, eu estou vendo uma igreja viva, uma igreja nova. É porque vocês não tiveram aqui quando eu vim. Eu consigo detectar o novo que Deus está fazendo em vocês, mas vocês não conseguem ver. É isso que eu não entendo. Então, não seja pedra de tropeço para o crescimento que Deus tem. Deus não vai fazer isso porque Ele não é Nicomedes. Ele é Deus, Ele é educado. Se Ele fosse eu, Ele faria como um trator, sair empurrando. Deus não é assim não. Deus te deixa participar, né? Deixa o Espírito Santo tocar nele mais uns 3 meses, ele vai se quebrantar, né? Aí pega uma gripe aqui, o HN1 dali, é o Covid daqui, é o carro que esbarra na quina ali, e aí ele vai ensinando com a faculdade dele, né? Tem gente que não entende, mas ele vai mostrando, né? Começa a perseguir o pastor, o joelho quebra. Daqui a pouco persegue o menino do louvor, a mão entorta. Peraí, que Deus está falando. Eu sou desses pregadores, acredito nesse trem tudo. Porque eu saio de casa pedindo Deus para me guiar no meu dia. Me livrar do dia mau. Me livrar do homem mau. Porque se Ele não livrar, eu faço um monte de coisa errada. Então não seja pedra de tropeço. Saia da frente e deixa o Espírito Santo fazer a parte dele. Amém? Aleluia, está bem fraquinho. É aniversário, gente, nós temos que ser. Eu gosto que a pessoa convidada para o meu aniversário chama a minha atenção. Só que ele chega lá e fica falando: esse menino é um menino bonito, menino não sei o quê, não sei o quê. Que falsidade. Me chama para o aniversário, você vê o que eu vou falar. Bonito, tudo bacaninha, mas Deus quer compromisso seu, rapaz. Glória a Deus. Toma vergonha na sua cara. Meus irmãos já não chamam mesmo. Não deixa ele não. Não passa para ele não. Não passa para ele não, que lá vem borracha. É borracha mesmo, rapaz. Eu não negocio não. Alonga as tuas cordas. No sentido figurado, pode-se inferir aqui que estamos diante da necessidade de fazermos bons acordos, boas alianças. Gente, cuidado com as alianças que você faz. Existe um Deus da aliança que Ele é imutável. A aliança que você faz com Deus, ela é inquebrável. Tem uma canção chamada assim, Eterna Aliança. Depois a turma do louvor, escuta essa canção. Daniel de Souza. Eterna, infinita, inquebrável. Essa aliança é o compromisso. Firme bem as tuas estacas. Precisamos vislumbrar que o significado disso é fundamento, é alicerce, é base. Nós temos uma igreja tão séria que é centrada na palavra, né? A gente é reformado, sola a escritura. A gente crê na Bíblia como nossa maior regra de fé. E eu fico bravo uma vez. Eu fui da Federação de Homens durante um tempo. Eu fui 6 anos da mesa diretora. E um dia a gente estava encerrando um congresso lá em Patinga, o bispo estava lá. E na parte da manhã, o tesoureiro estava com o rosto avermelhado, que nem a sua camisa. E a orelha vermelha. Eu falei: tem algum trem errado na tesouraria ali que não está certo. Aí ele disse assim: esse encontro não fecha. Está faltando tanto. Gente, faltava R$2.100, eu acho. Aí ele falou: rapaz... Falei: se a gente encerrar o congresso agora, sábado à noite, com um grande culto, e a gente pede uma oferta, está amarrado. Eu não vou pedir, me dá o microfone aí, moça, que eu vou fazer o ofertório. Eu fiz um curso, né, com os meninos da Universal, então eu tenho
É, que essa mãe aí, eu sei como é que fala. E aí, Vitão, comecei lá antes do culto, eu fiz um preparativo. E fui contando. Para resumir a história, a oferta só seria divulgada no culto à noite, lá na central de Ipatinga. E me colocaram para pregar e colocaram o bispo no banco. Falei, esses homens são doidos. Ô bispo, você não vai pregar hoje não, é o Nico. Falei, o presidente da igreja ali. Eu pedi licença a ele. Aí o cara veio correndo, ô Nicomedes, antes de você pregar, deixa eu anunciar a oferta aqui. Só que ele estava muito empolgado. Ele pegou o microfone. Irmãos, misericórdia nesse Nicomedes. Falei, que é isso? R$2.760 que deu de oferta. Precisava só de 2.100, pagou tudo. Eu sou dessas fé, eu sou meio assim, meio doido. Porque eu creio na Bíblia como seriedade. E nós que cremos na coisa séria da Bíblia, temos medinho de conversar. Coisa mais traumática para o pastor é pedir ajuda para ajudar no ar-condicionado. Mas é a coisa mais correta que ele fez, rapaz. Você que pegou o envelope, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Não é que Deus precisa fazer isso para você, não. É porque Ele se apraz em fazer. Glória a Deus. Não, eu ajudei, Ele vai falar, não esquece acordo. Esquece acordo. Deus faz porque Ele gosta. Ele fala, olha o coração daquela criança. O bolso daquela criança é consagrado a mim também. Por isso que eu vou fazer chover. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Sobre isso eu abro um parênteses para contar que eu cheguei um dia numa loja de música lá de Valadares, tratando as questões lá de migração do som da igreja. Eu vi o gerente da loja, ele estava bem triste, depois de ler uma mensagem. Aí ele falou assim, ô Nicomedes, olha o que o cara mandou aqui. É eles lá, tá pastor, não vai fazer isso aqui não. Eles juntaram os irmãos do louvor, doido, resolveram comprar um contrabaixo caro. E cada um ficou de dar tanto. Aí esse irmão ficou sem dar a primeira parcela, aquela R$90, e mandou uma mensagem desaforada, falando que tinha desistido, que não acha certo isso não, que a igreja tem que comprar com o dízimo. Ele ficou abatido com aquilo. Eu falei, quanto que é? R$90. Eu dei uma olhada assim, Vitão, na minha conta, misericórdia, tinha 94 conto. Falei, Jesus, vamos lá, né? Mandei o Pix, com sacrifício, né? Puf, mandei o Pix para ele 90. Esqueci aquilo, tomei um cafezinho. Falei, o frango assado de amanhã já era. Vamos embora, seja o que Deus quiser. Foi bom, fui convidado para almoçar fora. Quando foi na terça-feira, chamaram lá na porta do lugar onde eu trabalho. Um rapaz chegou lá, me dando uma joia de presente, avaliada em quase R$7.000, que uma família que é fã do meu trabalho viu que eu tinha comemorado 7 anos à frente daquele programa e resolveram juntar os filhos e mandaram entregar uma joia para mim lá. E eu tô com ela aqui no dedo aqui, rapaz. Não estou faltando, quiser. Aqui. Olha que eu fiz a contribuição no sábado, uma resposta que eu não fiz pedindo nada. É porque Deus, Ele olha e fala assim, aquela igreja metodista flotando é diferente, né? E eu vou derramar coisa ali, quer ver? Ele manda, rapaz. Ele manda. Ele manda. Eu fiquei feliz vendo a renovação do Ministério de Música aqui, ó. Para vocês não tem importância isso, para mim tem. Glória a Deus. Eu sei o significado dessa renovação aqui. Eu sei o que Deus contou aqui nessa noite para os meus olhos. Foram várias palestras que eu dei sobre louvor aqui, vários treinamentos que eu vi aqui. E quando a gente não consegue mudar a engrenagem, Deus vem e muda. Agora, você quer fazer parte disso ou não? Eu comecei com a frase, se você espera grandes coisas, faça grandes coisas. Quais são os desafios que a palavra de Deus te trouxe nessa noite? Diante do que você ouviu, Deus tem nos chamado. Foram reunir os homens lá em casa. A reunião foi quarta-feira. Quiseram fazer na igreja. Eu disse, não, faz lá em casa, faz um churrasco. Uma das pessoas disse assim, não,
Vamos fazer aqui mesmo. Aí o outro falou assim, não, vou fazer, pode ser na casa do Nicomedes, que normalmente vai pouca gente mesmo. Sem fé, né? Bicho bobo. Deus mandou lá 35 homens, ele estava esperando só 12. E os vizinhos preocupados que eu não chamei eles. Aí os vizinhos, eu ainda fui errado ainda. Próxima vez eu chamo vocês tudo aqui para minha casa. Alarga a tua tenda. Alarga a tua tenda. Alarga a tua tenda. Alarga a tua tenda. Sai desse mundinho que você está nele. Enxerga mais. Abre mais a sua tenda para o seu marido que não é convertido entrar também para dentro. Não fecha no seu mundo não. Seu filho, sua filha que está perdida, estica mais a tenda. Pode esticar. É isso. Ah, mas eu não tenho filho. Pode esticar, Deus vai mandar. É isso que ele veio falar. Porque durante 60 anos, o que nós passamos aqui, Deus tem algo conosco. Não é possível. Deus tem algo conosco. Se eu for contar o que Ele tem feito, alguns aqui conhecem as minhas dores. Não para no primeiro tormenta que veio não, meu irmão. Se essa igreja tivesse parado na primeira pancada, nós não estaríamos aqui. Foram muitas lutas, teve desacerto, mas a gente vai corrigindo isso na caminhada. Qual é a maior dor que você passou aqui? Qual é a maior dor que você passou na sua vida? Eu tenho um monte de maiores dores, já contei algumas delas aqui, posso contar rapidamente uma, que é uma perda familiar mais importante que eu tive. Eu morava lá ainda em Juiz de Fora, um jovem animado, pujante, fazendo ali a obra de Deus, preparando para tocar e cantar em congresso de jovens, um congresso marcado para 15 de novembro de 2002, um congresso muito esperado na cidade, era interdenominacional. Eu estava como atração principal, olha que palavra, atração principal. Ia tocar e cantar com a nossa banda, que era uma big band, só cara bom. E não é que naquela semana, a minha filha do meio teve um problema de saúde, e passou mal na madrugada desse dia, e levamos ela para o pronto atendimento, ela com 3 anos, e o médico sai lá e fala, sua filha morreu, viu pai? E no dia do congresso, 15 de novembro de 2002, na hora da abertura do congresso, que a gente ia abrir com a música da Oficina G3 chamada Sempre Mais, eles abrindo o congresso lá e eu sepultando a minha filha. Eu podia ter parado, né? Eu podia ter usado isso como muleta, mas Deus foi semeando a bênção do consolo no meu coração. Falei, não, isso aí não te para não, filho, porque eu perdi meu filho único por você. Isso não me parou não, eu não desisti da humanidade não, você vai prosseguir. E ele foi falando, alarga, alarga, e Deus está me trazendo só novas conquistas. Cada passo que eu dou, as portas vão abrindo, vão abrindo, vão abrindo. E eu estou aqui, rapaz, no limite, com lesão no joelho, lesão no tendão, mas eu não paro, eu vou. Porque Deus falou, não é para você ficar só aqui, alarga a tua tenda. Metodista de Teoflotone, é isso que Deus está te chamando nessa noite.